Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, depois de nós lermos a tua palavra, nós queremos te pedir, Senhor, que tu venha nos iluminar a respeito da mesma, a fim de que possamos sair daqui hoje, ó Pai, tratados e abençoados enquanto igreja. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a propósito, considerando, não é, o dia de hoje como um dia em que a igreja está reunida mais uma vez e em assembleia estará manifestando diante dos homens e diante de Deus o seu compromisso com essa obra, através da eleição de líder, aquele que é chamado por Deus para estar diante do povo, conduzindo, abençoando, sendo padrão. E esse é o tema do sermão dessa manhã, o padrão para a igreja. Precisamos entender, irmãos, que uma igreja nunca será maior do que a estatura dos seus líderes. Nunca será. Os líderes serão sempre o padrão para a igreja. E é isso que Paulo nos ensina nesse escrito a Timóteo. E ele nos ensina se dirigindo ao próprio líder, deixando bem claro para ele as suas responsabilidades enquanto líder. O líder é aquele que é chamado para ser o modelo. Aqui, a palavra no original, tipos, né? A ideia de ser um tipo. O líder é aquele que, diante da igreja, deixa bem claro como a igreja deve proceder. Como o fiel deve ser. Como ele deve se conduzir. Não só com respeito ao culto, mas com respeito à vida, de uma maneira geral. Isso também nos faz pensar, enquanto igreja, acerca da nossa responsabilidade, na hora de nós estarmos escolhendo a nossa liderança. Porque disso depende a saúde da igreja. Aquilo que eu afirmei no início, a igreja nunca será maior do que os seus líderes. Terá sempre a estatura. Por isso, nós devemos observar na nossa liderança alguns aspectos que são indispensáveis. Mas não são só indispensáveis para a vida deles, mas que se tornam indispensáveis para a vida da igreja de modo geral.
Porque aquilo que irá se evidenciar na vida da liderança irá também definir a trajetória da igreja. Se nós temos líderes maduros, nós temos uma igreja madura. Se nós temos líderes comprometidos, nós teremos uma igreja comprometida. Se nós temos líderes zelosos para com o trabalho, nós teremos uma igreja zelosa para com o trabalho. Se nós temos líderes que arranham no caráter, nós teremos uma igreja moralmente comprometida. Por quê? Porque o líder é um padrão. O líder é um modelo. O líder é aquele que está diante de nós e deve se refletir nele aquilo que Deus tem para a vida da igreja. Bom, no texto que nós acabamos de ler, Paulo deixa bem claro que o líder da igreja, portanto, os nossos líderes, eles precisam ser, de maneira fundamental, comprometidos com a palavra. E quando Paulo diz para Timóteo a respeito da sua responsabilidade e diz para ele que ele deve ser padrão, modelo, um tipo para a igreja, ele começa a dizer que é a partir do quê? Do comprometimento com a palavra. Padrão na palavra. Um líder precisa ser, antes de mais nada, um comprometido com a palavra. Alguém que ama a palavra. Alguém que tem sede da palavra. Alguém que busca a palavra de maneira incessante. Alguém que tenha a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. Alguém que não negocia. Alguém que tem a Bíblia como luzeiro, que ilumina os seus passos, como uma bússola que direciona o seu caminho. É por isso que Paulo diz que o líder não pode ser um novo na fé. Um neófito. Alguém que começou agora. Alguém que está dando os primeiros passos. Por quê, Igor? Porque falta conhecimento. Porque faltará sempre a condição, a partir da palavra, de responder às demandas que se apresentarão, não só do trabalho na igreja, mas da vida. Porque os desafios são grandes. Eles não são poucos. E aí eu gostaria de dizer para os irmãos que tudo se define. Quando a gente entende isso de uma maneira equivocada, sabe o que acontece? Acontece o seguinte: a gente faz por menos, a gente escolhe pessoas que não têm essas características que Paulo apresenta aqui, tanto na carta para Timóteo quanto para Tito. E se a gente observar desde o Antigo Testamento, quando o Senhor chama homens e levanta esses homens para a liderança, a gente vai ver as características necessárias na vida desses homens. Quando a igreja não observa isso, a igreja será conduzida com grandes dificuldades. Os problemas não serão resolvidos da melhor maneira possível. Será sempre um terreno fértil para a contenda. A igreja terá sempre uma disposição
para o cisma, para a divisão. Porque tudo isso parte da liderança. O que nós estamos aqui reunidos na manhã deste domingo para realizarmos é de suma importância. Como a igreja irá caminhar nos próximos anos? Isso depende, querendo ou não, isso vai passar pela qualidade da vida da liderança. Por isso, nós precisamos de líderes comprometidos com a palavra. E quando nós observamos Paulo dizendo que tudo parte da palavra, ele diz que parte da palavra. Quer dizer, não é a palavra apenas como uma fonte de conhecimento para moldar o intelecto. Ora, para que nós possamos nos orgulhar da nossa liderança, por observarmos o quanto os nossos líderes são cultos e compreendem o texto que leem. Não é isso. A ideia que Paulo coloca aqui é que esses que são comprometidos com a palavra, e aí a gente parte para o segundo ponto, esses líderes que partem de um conhecimento, de um comprometimento com a palavra, eles apresentam um testemunho íntegro e digno do seu chamado. A palavra gera o testemunho íntegro e digno, nada menos do que isso. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. É a proposta do tipo pegar ou largar. Não dá, a gente, mais ou menos, o cara, importante é que ele conheça bastante e saiba falar e tenha conhecimento aprofundado. Não, mas o que esse conhecimento gera? O que ele promove na vida daquele que tem esse conhecimento? Para que não seja meramente intelectual. Aí ele diz, nós, a partir da palavra, também devemos ser, irmãos, padrão, modelo no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O líder é aquele que é moldado por essa palavra. Você precisa ver nele essas características. Essas características, elas não podem estar escondidas, elas têm que brilhar. Sabe, a gente não vê não, mas lá no fundo eu acredito que lá no fundo deve ter uma coisa bacana. Não pode ser lá no fundo. Jesus diz que nós fomos chamados para brilhar. E aí ele diz o quê? Usando a figura do candeeiro aceso, né? Do lampião aceso. Não pode ficar debaixo do móvel, dentro do lar, mas no lugar mais alto. O líder é aquele que está no lugar mais alto, irradiando a luz, brilhando, iluminando, se destacando dessa forma, positivamente. E aí quando a gente pensa na figura do púlpito, o púlpito é a própria vida do líder. O púlpito do pastor André, que os irmãos não se enganem, não é esse aqui onde eu estou agora, quer dizer, a tribuna feita de madeira. O púlpito é a própria vida do líder, a sua condição diante de Deus, a partir do seu comprometimento de oração, de santidade, a fim de ser
padrão no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quando nós observamos os nossos líderes, esses líderes, eles devem ser observados com respeito. Esses líderes devem ser considerados a partir de uma autoridade que é dada por Deus e conquistada pelo testemunho, pela integridade, pela seriedade, pela postura, pela forma que se coloca. E tem que ser mais do que líderes para os encontros litúrgicos da igreja. A gente precisa de uma liderança que faça diferença no meio do nosso povo, no nosso tempo, a partir da nossa igreja. Queimados precisa saber quem são os nossos líderes e Queimados sabe. O que Queimados dirá a respeito da primeira igreja presbiteriana em Queimados, certamente dirá a partir do que ela diz acerca da nossa liderança. O que Queimados pensa e a avaliação da cidade a respeito do nosso trabalho aqui passa e não tem como ser diferente pela vida da nossa liderança. A liderança lá eu conheço. Aqueles homens, eu sei quem são. Isso repercute. Isso mantém as portas abertas. E quando a igreja se coloca como uma agência do céu na terra, e quando a igreja se coloca como uma agência evangelizadora, tudo isso passa pela liderança. Lá o líder é fulano, eu atravesso a rua. As portas estão trancadas, fechadas, vedadas. Se a liderança é uma liderança comprometida com a palavra e que tem um bom testemunho para dar, as portas continuam abertas. Não há empecilhos, não há dificuldades. As pessoas se achegam. Lembra de Atos dos Apóstolos? Eles contavam com a simpatia dos de fora. Lá fora, as pessoas olham com bons olhos. Porque a liderança de Pedro, e esse a gente conhece. A gente conhece da beira da praia, a gente conhece da praça, a gente conhece da porta da sinagoga, a gente conhece andando pelas ruas, a gente conhece. Então a gente tem simpatia. É interessante que na terceira carta de João, ele escreve a um presbítero chamado Gaio. E ele usa uma expressão muito interessante a respeito desse irmão. Ele diz assim: irmão, só escuto hoje coisas a teu respeito, porque tu és um homem, olha só, de alma próspera. Bacana. Que expressão bacana. Você tem uma alma próspera, sabe?
tudo que um líder precisa, ter uma alma próspera. Não é? Uma alma que avance, uma alma que cresça, uma alma que se desenvolva, uma alma que não tem amarras, que não tem freios, que nada impede o seu pleno desenvolvimento. Aí a gente entra no terceiro ponto, que um líder é aquele que busca o aprimoramento pessoal, e na busca pelo aprimoramento pessoal, ele aprimora a igreja. Olha o que ele diz a partir do verso 13: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas seja diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus. Viu? Nunca é uma relação em si mesmada. Repararam isso? O líder, ele não se aprimora e fica nele. Ele não tem uma alma próspera e só ele avança. Paulo está dizendo para Timóteo que quanto mais ele buscar, quanto mais ele se aprimorar, quanto mais ele ler, quanto mais ele se dedicar, quanto mais ele se debruçar sobre a palavra, transpirar no trabalho, quanto mais disposição ele tiver, quanto mais diligente ele for, mais abençoado será o povo, mais edificado será o povo, melhor será o povo. Salvação aqui é nesse sentido, tá? É que ele vai salvar ninguém, mas a ideia é de que ele melhora as pessoas, ele torna aquela igreja uma igreja mais forte, uma igreja irresistível, uma igreja bem, uma igreja habilitada para operar, para fazer. Isso tudo a partir da liderança. E quando a gente fala, e Paulo está escrevendo para Timóteo, que era um pastor, a gente precisa pensar que isso também deve ser considerado, não só com respeito ao pastor, ao presbítero, aos diáconos, mas toda a liderança da igreja. Porque lá na sociedade, aqueles que são eleitos na sociedade também serão modelo. Qual é o modelo da juventude? O modelo da juventude é esse aqui. Então, eu gostaria de dizer para os irmãos que a nossa igreja, ela tem a estatura, ela tem o tamanho da nossa liderança. A liderança dá o tom. A liderança dá o norte. Por isso é tão importante o dia de hoje, por isso é tão importante nós estarmos aqui orando, decidindo mais uma vez, depois de buscarmos no Senhor a condição, porque disso depende o futuro dessa igreja. Quando a igreja negligencia essa questão da seriedade com que ela deve tratar a escolha dos seus líderes, essa igreja sofre. Todas as vezes que um líder no Antigo Testamento, um líder, um rei, se afastou da vontade do Senhor, prevaricou, mesmo que tenha começado bem, como começou Saul, como começou Salomão, prevaricando, ou seja, trazendo prejuízo ao povo, por conta da sua falta de comprometimento, esse povo sofre, o povo sofreu. Irmãos, nós estamos olhando para frente, nós estamos olhando para os próximos anos, e quando você votar daqui a pouco, é isso que você vai estar fazendo. É isso que você vai estar fazendo. Você vai estar definindo a história da igreja
para os próximos anos. Internamente, essas portas continuarão abertas, mas se escolhemos mal, se não o fizermos com seriedade. Lembra aquilo que eu falava na Assembleia, logo que eu cheguei? Quando a gente entrava para a Assembleia, falava assim: agora é a hora de... Denilson vai lembrar disso, né? Agora é a hora de indicar. Aí a pessoa levantava assim, olhava. Quem fosse homem na igreja: fulano, 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 fulano. Aí eu parei e falei assim: peraí, esse negócio está errado. Que isso? Não estão entendendo nada. Nós não estamos entendendo nada a respeito disso que Paulo está escrevendo para Timóteo, não é? Porque na hora de você tem que ter pensado em casa. Quem? Teve uma eleição que depois que terminou a eleição, o irmão me procurou lá fora e falou assim: pastor, interessante, eu já tinha uns 6 meses que eu não vim na igreja, vim hoje e fui eleito. Falou para mim, ele falou para mim. Uns 6 meses que eu não vinha na igreja. Ele apareceu naquele dia, não sabia que era Assembleia, não sabia nem que era ceia. Ele veio, chegou aqui, levantou, apontou, ele meio lá sem saber o que se trata, aceitou. E assim a gente define o futuro da igreja. E a gente precisa dar esse testemunho de público para a gente ver, irmãos, a seriedade. Depois a gente vai ter que lidar com isso. Depois não tem jeito, a gente vai ter que lidar com isso. Nós iremos lidar com essa realidade. Por isso a seriedade. Por isso esse negócio é um negócio sério. Quando a gente escolhe a nossa liderança, a gente define os próximos anos. A gente define a nossa saúde espiritual enquanto igreja. A gente define aquilo que a cidade pensa de nós. A gente mantém essas portas abertas e sem obstáculos para que pessoas entrem. Ou a gente tranca e coloca todo tipo de dificuldade para que as pessoas não venham. Portanto, hoje, domingo de Assembleia, mais uma vez o Senhor nos fala a respeito do padrão para a igreja. O padrão para a igreja é esse: homens, irmãos, comprometidos com a palavra, homens que a partir desse comprometimento apresentam um testemunho íntegro, digno do seu chamado, homens que buscam incessantemente o aprimoramento pessoal e, consequentemente, da igreja. E eu tenho certeza que a primeira igreja presbiteriana em Queimados está madura para, num dia como esse, se reunir e fazer aquilo que é preciso fazer à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Nós não podemos mudar aquilo que não está em nossas mãos. A gente não pode tratar muitas vezes aquilo que não depende de nós. Sim, podemos influenciar sempre a partir da oração, não é verdade? É verdade. Mas naquilo que a gente tem condições, aí a gente precisa fazer, porque a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. A igreja nunca será maior do que os seus líderes. E assim nós terminamos o sermão dessa manhã. E que nós possamos, durante toda a nossa Assembleia, que já se iniciou lá no início do nosso trabalho, que nós possamos refletir acerca de tudo que ouvimos da parte de Deus mais uma vez. Que Deus nos abençoe.